a Sanepar ganhou um processo bilionário contra o governo. E o mercado começou a sonhar com dividendos enormes. Mas agora surgiu um novo capítulo nessa história. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero atualizar vocês sobre a minha carteira e contar um pouquinho sobre essa história que acabou mexendo bastante com o mercado nesses últimos dias, que é o caso da Sanepar e o famoso precatório bilionário. Então, para entender bem esse assunto, a gente precisa primeiro entender um conceito chamado imunidade tributária recíproca. Basicamente, é como se fosse um pacto de não agressão entre entes do Estado. Essa regra, ela impede que um ente federativo cobre imposto do outro. E foi justamente esse o argumento utilizado pela Sanepar na justiça. A empresa, ela alegou que ela não deveria pagar IRPJ sobre algumas receitas, porque o serviço prestado está ligado a uma finalidade essencial, que é o saneamento. A ação ela foi longa, demorou anos, mas no final a Sanepar ganhou. E o valor recebido foi gigantesco. Vamos passar aqui para o meu computador que eu vou mostrar para vocês umas reportagens da época. Aqui, ó, na época foi um valor de mais ou menos 4 bilhões referente ao precatório da União. E segundo essa reportagem aqui, esse valor representava na época 40% do valor de mercado da empresa. Tem um detalhe importante que a gente precisa entender, que essa imunidade tributária recíproca ela só vale quando o serviço prestado pela empresa está vinculado a uma finalidade essencial, senão não vale. Porque muitas pessoas podem se perguntar a respeito da Petrobras, do Banco do Brasil, que também são estatais e pagam imposto de renda, né? Não é que a Sanepar também não pague, ela paga, mas não sobre algumas receitas. E aí começa uma nova discussão. É agora que a história começa a ficar interessante. A agência reguladora de serviços públicos delegados do Paraná se manifestou recentemente por meio de uma nota técnica. E o posicionamento foi bem mais duro do que os acionistas estavam esperando. Aqui, ó, a AGEPAR abre consulta e audiência pública para receber contribuições com foco na destinação de quase 4 bilhões aos acionistas da Sanepar. Então aqui ela fala, ó, o documento técnico aponta que o montante líquido aproximado de 4 bilhões deve ser integralmente destinado aos usuários. Então, segundo a agência, a AGEPAR, o valor do precatório deveria ser destinado integralmente aos consumidores. Tá aqui, ó. Ela até coloca aqui, vamos ler essa partezinha aqui, ó. O documento técnico aponta o montante líquido de 4 bilhões deve ser integralmente destinado aos usuários do serviço de água e esgoto, ou seja, redução de tarifa ou investimento no sistema de saneamento, e nada para distribuição de dividendos aos acionistas. Mas calma, que a história ainda não acabou. Primeiro, porque essa proposta ela ainda não é definitiva. Ela está em consulta pública e ainda pode sofrer mudanças. Hoje, inclusive, dia 27 de março, a consulta está sendo aberta para votação. E a audiência pública vai ser no dia 29 de abril. Além disso, a própria Sanepar ela pode contestar essa decisão, tanto administrativamente quanto judicialmente. E quando a gente olha para os outros setores regulados no Brasil, como energia, concessões, o que geralmente acontece é um meio a meio. Porque, na minha opinião, o mais justo seria exatamente isso, dividir o benefício. Uma parte poderia ir para redução de tarifas ou investimento e a outra parte diretamente para a empresa, que foi quem assumiu os riscos jurídicos e esperou por todo esse tempo, por décadas, né, pelo resultado. Esse tipo de equilíbrio entre a empresa e os consumidores é bastante comum nesses setores regulados. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da minha carteira. Chega de falar da Sanepar. Eu só espero que seja decidido pela melhor forma para ambos os lados. Então, aqui está a minha carteira. A gente percebe que o mercado está bem volátil hoje, né? Acabou sendo... O Ibovespa deu uma caidinha, a gente pode até ver aqui. 181 pontos, eu estou gravando hoje, no dia 27 de março. Então, a carteira, ela deu uma sentida com essa caidinha do Ibovespa. A gente percebe aqui que o patrimônio está em R$175.482, um lucro total de 19.900, uma variaçãozinha de 7,49.
Essa daqui é a estrutura da carteira atualmente, 40% em ações, 27% em ETF, o Tesouro tem 16%, mas a minha meta é ter mais ou menos 10% quando houver oportunidade de marcação a mercado. Aqui está 16%, porque como eu tinha comentado, tem alguns investimentos aqui que acabou integrando, mas faz parte da minha reserva de emergência. Fundos imobiliários, 15%. E eu pretendo ficar por aqui mesmo em fundos imobiliários. Aqui tem a progressãozinha, né, de 12 meses. Vou ver desde o início. Olha só, quando a gente foca, né, onde a gente coloca energia, melhora. Então aqui foi em outubro de 2024, eu comecei a colocar energia na carteira e ela começou a responder. Energia e dinheiro, né? Diga-se de passagem. Então, pessoal, estamos aqui 8 ações que eu ainda tenho. ETF eu tenho 7, fundos imobiliários 4 e um investimento aqui no Tesouro que é marcação a mercado, um renda a mais, e os outros são reserva de emergência. No dia 25, eu acabei fazendo, dia 25 foi antes de ontem, eu fiz um aportezinho bem tranquilo, eu diria, na BBSE. Eu acho que ainda não atualizou aqui, vamos ver. Ainda não entrou, mas tá aqui o comprovantezinho, acho que eu consigo mostrar. Espero que não tenha nada aqui que me comprometa, no sentido de vazar alguma coisa, né? Mas acho que não. Então tá aqui, eu comprei 13 ações, porque a minha quantidade de ações na BBSE faltavam 13 ações para fechar 500. Ela estava mais ou menos ali em oportunidade, não era toda aquela... Ainda é, porque o meu preço teto ele é muito conservador, muito conservador. E ela tá ali pertinho, então eu acabei fazendo aporte, né? É bom a gente não perder as oportunidades que se apresentam. Então eu fiz ali um pequeno aporte de R$454, 13 ações. Aí eu acabei ficando com 500 ações da BBSE. E pessoal, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração, que eu percebo que nem todo mundo tem e cultivar ele na nossa cabeça, é que o mais importante é aumentar a quantidade de ações. Eu percebo que muitas pessoas começam a colocar ações para dentro da carteira, tem lá 15, 20, 30 ações, mas vai ver a quantidade de cada ativo é 4 ações de cada empresa, e sendo que o que vale para a gente é a quantidade, porque, por exemplo, a BB Seguridade, eu tenho, é que aqui está aparecendo 488, mas tem 500 ações dela. Se ela me paga um dividendo de R$2, eu multiplico isso por 500, e é esse o pensamento que a gente tem que ter, aumentar a nossa quantidade de ações dentro da empresa, e não aumentar a quantidade de empresas dentro da nossa carteira. Então a BB Seguridade é uma empresa que eu gosto demais, porque ela tem um fluxo de caixa forte, tem um modelo Asset Light, que é aquele modelo que não tem muito ativo físico, ela não tem muito que gera custo, né? Então não, ela é uma empresa muito, muito enxuta, eu diria. E paga bons dividendos. Isso daqui é uma empresa que eu gosto demais, extremamente resiliente, tanto em cenários de juros altos, quanto em cenários de juros mais baixos. Então, é uma empresa que eu quero crescer muito ela ainda na minha carteira. E se eu ainda, como eu havia já comentado em outro vídeo, quando o meu patrimônio aumentar mais, eu quero colocar uma outra seguradora. Mas aí a gente vai ter que aumentar esse patrimônio aqui. Eu também fiz um aporte de $150 no S&P 500, no ETF que eu tenho aqui na carteira. Aqui eu sigo aquela estratégia simples, que são compras recorrentes no longo prazo. Nada de tentar acertar o topo, o fundo. Não, todo mês eu vou aportando. Se cai, obviamente a gente aporta um pouco mais, sobe a gente aporta um pouco menos. É basicamente aquela lógica do dollar cost averaging, que é de pouco em pouco construindo patrimônio no longo prazo. Então eu fiz aqui $150, eu quero lançar ele aqui. Então se vocês usarem investidor 10, acho que a maioria de vocês já devem saber, né? Mas eu não fazia, a integração que eu fazia era com a B3 diretamente. Mas agora eu uso aqui, o ETF que eu invisto é o VOO, foi ontem, dia 26. A quantidade... Isso aqui que eu acho chato no investidor 10.
Olha essas quantidades aqui, tem que ficar digitando. 9, pronto. E é isso, deu um pouquinho a menos aqui, mas não sei o que aconteceu. Bom, deve ser isso aí mesmo. Daqui a pouco corrige. Feito. Então foi VO. E por último, não menos importante, eu fiz também ontem, esse aqui foi ontem, um investimento de, eu comprei 50 ações da Axia, também não atualizou ainda aqui no Investidor 10, mas está aqui o comprovante, um preço de R$ 57,19. Ontem, quando eu abri o gráfico da Axia, ela abriu com 62, me parece. Aí pensei, não, 62 eu vou deixar, embora esteja dentro do meu preço teto. Passou o dia, quando foi, acho que tá aqui até o horário, ó, eram 17 horas e 47 minutos, faltando ali alguns minutos para fechar o mercado, eu pensei, vou dar uma olhadinha, porque eu queria fazer investimento na Axia, né, eu quero montar uma posiçãozinha forte nela, porque eu entendo que ela tá em oportunidade. Aí toda semana eu vou acompanhando. Aí abri, tava lá ela, a 57,19. Fui lá e comprei mais 50 ações da Axia também. Axia 3. Então, de investimentos dessa semana foi isso. Hoje ainda não comprei nada, embora o Ibovespa esteja aqui bem dando uma leve caída. Eu tô acompanhando o Banco do Brasil, ele tá começando a oferecer ali, mas ainda tá longe do meu preço teto, mas ele vem corrigindo, né, depois daquela alta. O Banco do Brasil eu tô observando. A CEMIG tá longe do meu preço também. O Banco ABC também está bem dentro do meu radar para fazer um aporte. Faz tempo que eu não consegui aportar no Banco do Brasil. O dólar ele começou a dar uma leve fortalecida aqui nesses últimos dias. Teve aqui a 5,15, 5,13, hoje está 5,26, mas eu ainda vejo bastante oportunidade de comprar dólar, né, nesse preço aqui. Também todo mês eu compro um pouquinho de dólar. E fico lá, e compro um pouquinho dos ETFs que eu invisto, e aí vou fazendo essa gestão aí. A expectativa para a Selic ainda gera bastante debate no mercado, principalmente quando a gente olha para a inflação e atividade. Pelo que eu estou vendo dos analistas, não há uma expectativa de queda significativa nesse ano, visto toda essa imprevisibilidade, né, global. O Bitcoin ainda continua meio fragilizado, eu diria, sem muita força compradora. E para quem é investidor de Bitcoin aí, deve estar aproveitando. Bom, pessoal, esses foram os principais pontos que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se tu gosta de empresas de dividendos ou estatais, o caso da Sanepar é um caso muito interessante para a gente aprender sobre risco regulatório e como as decisões regulatórias podem impactar diretamente os investidores. E claro, se tu gosta desse tipo de conteúdo sobre investimento, análise de empresas vindo de uma pessoa comum e construção de patrimônio para o longo prazo, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E lembra que investimento também vale aquela máxima, que devagar você vai longe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!